Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja presente em cada coração aqui nessa noite. Eu quero convidar todos vocês para nós meditarmos na Bíblia, uma passagem muito conhecida que se encontra no livro de Mateus. No capítulo 18, nós iremos ler os versículos do 15 ao 20, onde está escrito: se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dize à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Com toda a certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que ligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que, se 2 entre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, essa é uma passagem bíblica onde muitas pessoas se utilizam para trazer a ideia de que todos nós, servos de Jesus Cristo, devemos estar ligados a uma instituição religiosa. Ou seja, devemos frequentar um sistema religioso. Será que de fato é isso que essa passagem está nos ensinando, querendo nos mostrar? É preciso nós notarmos que esta passagem está ligada a muitas outras parábolas, como por exemplo, quem é o maior no reino? Jesus adverte sobre as ciladas, a parábola da ovelha perdida, como tratar o pecado de um irmão, que foi o que nós acabamos de ler. Quantas vezes se deve perdoar? A parábola do servo que não perdoou. Então, toda esta parábola aqui está dentro de um contexto onde o foco principal é o erro de alguém, é quando alguém erra, quando alguém peca, e a gente ir até tal pessoa e advertir quanto ao seu erro. Mas muitos se utilizam do versículo 20 para trazer a ideia de ir à igreja. Porque onde se reunirem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Todavia, esse é um conceito totalmente equivocado. Não é isso que o texto está querendo dizer. Não foi isso que Jesus ensinou, em hipótese alguma, de você ir a uma igreja, de você estar ligada a uma suposta igreja, denominação, ou qualquer que seja. Aí muitos pegam o versículo 17, onde diz assim: contudo, se ele se recusar a considerá-los, dize à igreja. Aí pessoas pegam esse versículo e dizem assim: olha aí, diz à igreja. Mas não é isso o que o Salvador está nos ensinando. Devemos lembrar que igreja são pessoas. Igreja são pessoas. Igreja é eu, igreja é você. Somos nós. Isso que é igreja. E não uma instituição religiosa em si. Instituição religiosa em si não quer dizer nada. Então muitas pessoas pegam esse capítulo aí para trazer a ideia de que você tem que ir à igreja e não tem nada a ver. Pois isso aqui está relacionado dentro de um contexto onde se alguém pecar, se alguém cometer alguma falha, se alguém cometer algum erro, e você ir até lá
e conversar com tal pessoa, em advertir, em falar acerca do seu erro, de conversar com tal pessoa, isso com amor, e não julgando as pessoas, como muitos fazem hoje em dia. Julgam. Não é esse o contexto. Então, você pega, por exemplo, este capítulo aqui que nós acabamos de ler, e nota no versículo 20, que se você for perceber direitinho, quando Jesus falou assim: porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles, é totalmente diferente de você ir a algum lugar, algum espaço físico. Uma coisa é você se reunir onde você estiver, e outra coisa é você ir a um espaço físico. Então, a ideia aqui do Salvador não é você ir à igreja, é você ser a igreja onde quer que você esteja. Essa é a ideia. Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome. Onde se reunirem. É totalmente o oposto de você se deslocar a algum lugar. É isso que você precisa aprender e entender. É isso que eu quero mostrar a você. Igreja não é ir. Igreja é ser. Você tem que ser igreja onde quer que você esteja. Na escola, no trabalho, na faculdade, na sua casa, na rua, seja jogando bola ou praticando qualquer outro esporte. É você ser igreja. É você ser uma pessoa exemplar. É você ajudar o próximo, assim como Jesus fez. É você desejar o bem do próximo. É você orar pelo próximo. E jamais querer o mal do próximo. Mas sempre buscar aquilo que o próximo tem de bom. Mostrar ao próximo o lado bom da vida. É isso que é ser igreja. Foi isso que o Salvador ensinou. E não você pegar a Bíblia, colocar embaixo do braço e ir a um espaço físico e lá você achar que está adorando ao Senhor. Porque o líder religioso falou que ali é a casa de Deus e você acreditou que aquele espaço físico de fato é a casa de Deus. Onde na verdade a própria palavra diz que o Eterno não habita em templos feitos por mãos de homens. Pois é, igreja não é ir, igreja é ser. Você tem que ser e deve ser igreja onde quer que você esteja, principalmente naqueles momentos difíceis da sua vida, naqueles momentos complicados, onde muitas vezes você busca uma solução e não encontra. É nesse momento que você deve ser igreja. Deve ser uma pessoa exemplar, deve ser uma pessoa cabeça. É nesse momento que você deve ser igreja. É muito fácil você ser igreja dentro de um sistema religioso, onde todo mundo tem aparência de santo, onde um quer ser mais santo do que o outro. Ali é muito fácil você ser igreja. É muito fácil. Tudo aquilo não passa de fingimento. Por isso que Jesus advertiu aos fariseus, aos religiosos da sua época, que tinham uma boa aparência, que parecia ser pessoas que praticavam bem, mas na verdade não passavam de sepulcros caiados, bonito por fora, podre por dentro. Por isso que Jesus os advertiu. Vós, porém, tendes que fazer diferente. Vós deve ser igreja onde quer que você esteja. Esse é o chamado do Evangelho. É você ser igreja onde quer que você esteja, na escola, no trabalho, na faculdade, em casa, onde quer que você esteja, você deve ser igreja. Que o nosso Deus vos abençoe e vos guarde.